TikTok, rede social, através da internet, nessa hora, uma transmissão ao vivo, Apocalipse capítulo 3. Esse nome igreja é latim, eclésia é grego, né? O nome igreja no grego é eclésia. Porém, Mashiach e Yoshua frequentavam sinagogas. E depois, quando ele iniciou seu ministério, foi na sinagoga lá em Nazaré, né? Ao norte de Israel. E quando ele abriu o livro de Isaías 61, Urá Kodesh, Espírito de Jeová está sobre mim, me ungiu para fazer os cegos ver, os surdos ouvir, os mudos falar, os paralíticos coxo andar, e aos pobres ser pregado a Betsorá, né? Porque a palavra evangelho é grego. Boas novas no hebraico é Betsorá, né? E anunciar o ano aceitável de Adonai, né? Adon no hebraico é Senhor. Então a Bíblia diz que eles, depois que ele deram o livro o rolo, o pergaminho do livro de Isaías, ele leu e devolveu e disse: hoje se cumpriu essa escritura. Pronto. Eles agarraram ele, jogaram ele para fora da sinagoga e tentaram empurrá-lo para dentro de um precipício, ou seja, queria eliminá-lo, né? Só porque ele leu uma escritura e disse assim: hoje se cumpriu essa escritura. E quem queria eliminá-lo não era cristãos e muçulmanos, porque Mohammed, Maomé, vai nascer lá no ano 630 e tantos lá, depois de Mashiach, você diz depois de Cristo, mas é depois de Mashiach, né? Porque Cristo é grego. Olha o dilema, olha o tamanho do problema, que a última pregação para as nações, para os gentios, os não-judeus, arrumou. Eu tenho que pregar falando palavras em hebraico, mostrando o que é o grego e o que é o latim, a língua morta da Igreja Católica Romana, italiano, né? Você me entende? Então, o judaísmo, a sinagoga, ele foi expulso, o judaísmo tentou eliminá-lo, mas não era a hora, mas depois chegou a hora, os judeus, os coterrâneos, patrícios, os judeus das 12 tribos, viu? Entregaram Mashiach para morrer, né? No Calvário, na cruz, no Monte Caveira, no Gólgota, né? Isso porque a Bíblia diz que era um mistério, né? Que mistério? Os judeus ficariam cegados, cego, surdo e mudo. Teriam olhos, mas não poderia ver, teriam ouvidos, mas não poderia ouvir, e o coração não poderia entender a palavra da hora lá, a mensagem da hora. Por quê? Para que nós, os gentios, tivéssemos uma oportunidade. Agora é os gentios que estão cegos, né? Vocês me honram com os lábios. Ele disse para os judeus de sinagoga, o judaísmo, né? Vocês me honram com os lábios. Lá era dividido em farisaísmo, saduceísmo, herodianos, essênios, escribas, doutores da lei, sacerdotes, sumo sacerdote, levitas, as 12 tribos. E ele ainda falava em parábola. Por que fala em parábola, Rabi? No hebraico é mestre. Eu falo em parábola para que eles, ouvindo, não entendam, né, o que eu estou falando. Mas a vocês, aí eram os Talmudim, os discípulos, a vocês é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aí os discípulos, os Talmudim, diziam: explica-nos tal parábola, explica-nos tal coisa. Aí o Rabi, Mashiach e Yoshua explicava. Mas não para todo mundo. Um grupo escolhido, seletivo.
à parte. E não podia frequentar a sinagoga, gente. E aí, lá no Apocalipse 2, na primeira era, a era de Éfeso, Mashiach diz que sinagoga é sinagoga de Satanás, né? Eu conheço. Vocês dizem que são judeus e judinhos, mas não são, mentem. Sois sinagoga de Satanás. Mas você sabe que Mashiach foi expulso da sinagoga. Dos fariseus lá, que pagava dízimo de tempero, endro, cominho, hortelã para os levitas, que jejuava pelo menos umas 3 vezes por semana, que não adulterava. Hoje a gente está vendo pastor de igreja morrendo no motel, casado, praticando sexo com amante e morrendo dentro do motel, né? E a mulher lá que estava fazendo sexo dizia: eu vou me embora antes da polícia chegar. É prova de que as igrejas estão podre e meia. Não estão podre, não. É podre e meia. Não tem nenhuma igreja limpa nessa hora, né? Você me entende? Se as sinagogas do ano 30, 31, 32, 33, aquelas kadoshi no hebraico, né? Aquela santidade toda, a palavra santidade é latim, santo é latim, né? Eu tenho dito aqui que Espírito Santo é latim. Eu fui verificar ontem, né? É uma palavra da Igreja Católica, né? Que direito tem a Igreja Católica, que trouxe, acho que mais de 3 cruzadas, queimou Joana d'Arc na fogueira, John Rose na fogueira, na noite de São Bartolomeu na França queimou 70 mil protestantes, jogaram azeite, acenderam fogo, e o bispo lá que virou papa, né? Quem fez isso virou papa, o Papa Clemente VII. Mas ele era bispo, ele disse: Paris está iluminada. 70 mil lamparinas protestantes, né? Que direito tem a igreja católica embriagada com sangue? Na Bíblia está escrito assim: sangue dos santos. Mas o correto era o sangue dos kadosh, né? A palavra santo é latim e santo no hebraico é kadosh, né? Que direito tem ela de mudar os títulos de Deus? Urá, Kodesh, o Espírito de Jeová. Aí a igreja romana colocou em latim Espíritos Santos, né? Espírito Santo. E agora você prega em latim. Quando você fala Espírito Santo, você está pregando em latim. E quando você prega Jesus, só Jesus salva, só Jesus cura, só Jesus batiza com Espírito Santo. Espírito Santo é latim. A palavra espírito no grego é pneuma. Tanto que na teologia, no seminário, na faculdade, tem uma matéria chamada pneumatologia, né, para entender quem é o Espírito Santo. Cristologia, para entender quem é Cristo. Cristo é grego. Mas não tem lá Mashiach, Yehoshua, Urá, Kodesh. E os que vão para a faculdade, teólogos, pastores, eles aprendem hebraico lá, grego, hebraico, para eles, né? Porque eles vão pregar em latim. Do que adianta virar doutor em teologia, doutor em filosofia, PhD em teologia, e aí vira um pastor protestante, pentecostal, evangélico, deuteropentecostal, neopentecostal, aí sai com o diploma, mas quando sobe no púlpito da Batista, da Presbiteriana, da Luterana, da Assembleia de Deus, da Quadrangular, da Deus e Amor, que até a Deus e Amor e PDA, deuteropentecostal, está tendo teologia agora, né? E essas igrejas, neopentecostal, universal, mundial, Sara Nossa Terra, Videira, Luz para os Povos, Renascer, mas vai pregar em latim, gente. Todo pastor prega latim. Hernandes Dias Lopes, ele prega latim. Paulo Júnior, né, que você diz que é bom para exortar, falar duro, tá até de fora, né, sem pregar, mas ele prega em latim. Fala Jesus, fala igreja, fala Espírito Santo, é tudo latim. Uma hora fala em grego também, né? Mas em hebraico, nada de hebraico. E a Bíblia diz em Joanã 4:22 que a salvação vem dos judeus não tem um J aí, Ihudim, né? Vem dos Ihudim. Nada de hebraico. Muito latim. Sua forma em teologia, Napoleão Falcão, Gilmar dos Santos, Abílio Santana, Marco Feliciano e Decaso Takayama, né? Antônio Gilberto, que já se foi,
Gesiel Gomes, né? Porque eu fui da Assembleia de Deus quase 7 anos, aqui em Goiânia, em Goiás, né? Mas ele forma, vira um pastorzão renomado, né? Para pregar latim. Só Jesus salva. Jesus no hebraico é cavalo. Jesus no latim romano é suíno, porco. Para dizer que o porco vai te salvar. O porco, o nome de Jesus quer dizer porco, vai te salvar. O judeu nem come carne de porco, gente. Proibido pela Torá comer carne de porco. Os irudinhos, os hebreus, as 12 tribos de Israel. Mas o porco vai te salvar, né? Você vai entrar no céu, no paraíso, através do porco, o nome de Jesus. Vai nada, gente. Esta é a última pregação para te livrar do engano, né? Mas como aqui não tem teologia da prosperidade, é proibido pagar dízimo, é proibido pedir dinheiro, vai no YouTube e veja a quantidade de visualização que eu tenho. Eu estou flopado. 12, 17. E eu fico impressionado, né? Gente mentiroso que está pregando mentira, né? A Anábia aí, Apocalipse, diz que o Eli Caminei não morreu. Era um clone, né? Antes ela pregava que o anticristo era um ET, né? Um tal de São Germano. Agora mudou para o Eli Caminei morreu, está tendo funeral de 3 dias. O maior líder do Irã, o líder supremo. Ela vem com a mentira dizendo que não morreu, né? Mas por que as pessoas creem na mentira, gente? E a mentira ainda faz você meter a mão no bolso. Dá pix, dá dinheiro, né? Dá dízimo, dá contribuição financeira, dá oferta, dá sacrifício em dinheiro. Olha o que a mentira faz. No entanto, a verdade não agrada os ouvidos. Já sei. Apóstolo Paulo, Achalia, né? A palavra apóstolo no hebraico é Achalia, Shaul. O apóstolo Paulo falou lá em Timóteo, né? Que a sã doutrina voltaria nos últimos dias, mas causaria como chama, a gastura, a angústia, a agonia. Nos ouvidos das pessoas não suportariam ouvir a sã doutrina, a verdade amontoarão, rodearão-se de doutores, mestres, que pregarão doutrina satânica, maligna, diabólica. Ou seja, iria até pagar salário. Me lembro que quando eu estava no Tabernáculo da Fé, pregando a mensagem de William Branham, minha mulher está aqui na minha frente. Eu não gosto de mentira. Se eu mentir, ela pode puxar minha orelha, não autorizo, né? Mas aí de Guanambi, eles precisaram de um pastor, um grupo aí do Tabernáculo, e eu fui o escolhido aí no Nordeste para pastorear a igreja lá de Guanambi, Bahia, né? Que eles ficaram sem pastor lá, acho que houve uns escândalos. E me ligaram e eu agradeci a aprovação do meu nome, mas eu disse que eu não nasci para dirigir a igreja. Lá eu estava, embora eu era um pastor, consagrado aqui, indicado pelo Joaquim Gonçalves aqui, Tabernáculo da Fé, mas eu me via como evangelista, né? Meu negócio era morar 3 anos numa cidade, noutra cidade, e cidades que não tinham crente na mensagem de William Branham. Eu agradeci e disse, não, eu vou seguir o meu caminho aqui, que é evangelizar. Vocês entendem? Vou seguir o meu caminho, vou seguir o meu caminho evangelizando. Estranho, né? Em plena live aqui, meu celular ficou escuro, né? E divulgando a pregação, eu estou divulgando até hoje. O pregador André Luiz Nunes, aí do estado de Goiás. Você é um profeta? Eu não me vejo como profeta. O que você é? Alguma coisa aí em Efésios 4:11. Aí tem 5 opções, né? Apóstolos, profeta, Navim, no hebraico, né? Achali, apóstolo. Outro dia eu li aqui o que era evangelista no hebraico, o que era pastor no hebraico. Eu fiz uma pregação.
e o que é o mestre. Mestre é rabi, né? No hebraico, né? Que essas palavras aí, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, pode ser grego ou latim, né? E a salvação vem do povo hebreu, do povo de Israel, né? Dos judeus ou iudins no hebraico. E aí eu tenho aqui Apocalipse 3:20 na Bíblia de Jerusalém, mas eu não concordo com essa tradução. Ela é a melhorzinha, né? Mas eu não estou de acordo. Eu sou diferente do Cacu Filipe. O Cacu manda queimar a Bíblia, né? E o Cacu mente. Ele disse que eu autorizei o povo da língua espanhola usar a Bíblia Reina Valera. Eu autorizei? Que poder que eu tinha lá no cacuísmo? O Cacu, quando você está no Cacu, se você discordar de um ponto, o Cacu te expulsa na hora da mensagem dele. O Cacu mente demais da conta. Mente, né? Mandou queimar as Bíblias, depois autorizou usar a Bíblia do padre João Ferreira de Almeida. Porque o que o Cacu quer é membresia, quantidade, porque quanto mais gente, mais dizimista, né? Pagador de dote, mais gente para contribuir financeiramente, né? Pro Cacu, né? Que vive uma poligamia, um harém com 4 mulheres, né? Tinha 7, né? É uma baderna, né? Mas ele está cumprindo uma profecia de William Branham. Todo mundo está cumprindo profecia, né? Cacu cumpre aquela visão da mamba africana que o Mambrana viu, né? O Mambrana disse que a mamba queria matar uns irmãos, e o Mambrana disse na visão: eu nunca vi esses irmãos na minha vida, nem os conheço, né? Então não era pro dia de William Branham, né? E na visão da pregação de William Branham Paradoxo, Mambrana disse que estava perto do rio Iadém, o rio Jordão, perto de Israel, né? Isso significa que quando essa visão se cumprisse, estaremos perto de terminar o tempo dos gentios, dos não-judeus, dos homens e mulheres das nações. Sim, há uma nova mensagem após 60 anos da morte do profeta William Branham, que morreu em 24 de dezembro de 1965. Eu acredito que eu estou pregando essa nova mensagem. Porém, eu não sou profeta. Eu não me vejo como profeta, né? Eu sou só um pregadorzinho. E o que é que você quer ser? Nada. Um Zé Ninguém, né? Um Zé Ninguém para mim tá bom, né? Desde que eu continue a pregar. Então aqui diz: eis que estou à porta e bato. Apocalipse 3:20. Quem bate está do lado de fora. E aí no final diz assim, aqui é a tradução da Bíblia de Jerusalém: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mas a palavra igreja é latim. A palavra igreja no grego é eclésia, né? Deveria estar escrito aí querilá, né? Ou a palavra congregação no hebraico, né? Deveria estar escrito aí comunidade, né? Quem tem ouvidos, ouça o que urah, o Espírito. Mas aí no grego é pneuma, né? E no latim é espírito, né? Olha o tamanho da confusão. Mas eu não vejo problema, né? Basta separar. Latim é latim, língua morta da Igreja Católica. Grego é grego, da Grécia, né? Não tem salvação nos gregos. Portanto, o nome Cristo, que é grego, né? Não salva. E o nome Jesus, que é latim, quer dizer suíno, porco, também não salva. E aí? Aí voltar ao hebraico, né? Urá HaKodesh, Espírito de Deus, Espírito de Jeová, Espírito de Elohim, Espírito de Hashem, Espírito de Adonai, Espírito do El Shaddai, Espírito do El Elyon, né? Você entende? Eu não vejo dificuldade. Até porque o hebraico é mais bonito, é mais lindo, é mais glorioso, formoso, hermoso, né, no espanhol, do que o latim e do que o grego, né? E é a língua que
Mashiach Yoshua fala, né? Atos 26, versículo 14, Achalia, Shaul, o apóstolo Paulo, diz para o rei Agripa que ao meio-dia, no caminho para Damasco, na Síria, viu uma luz mais potente do que o sol e uma voz em língua hebraica. Está escrito desse jeito na Bíblia. Na Síria, não em Israel. Em Israel, Mashiach falava hebraico. E na Síria, outro país, ele fala em hebraico. Ouvi uma voz em língua hebraica que me disse, que perguntou, Shaul, Shaul, por que você está me perseguindo? Quando Shaul, que hoje chamamos de Paulo, né? Nome romano, mas é Shaul, deveria ser Shaul, quando ele olha, ele já vê que era o pilar de fogo, a coluna de fogo, né? Que o sol é fogo, e a luz era mais forte que o sol. Quem és tu, Adonai? Quem és tu, Adon? E a voz respondeu em hebraico, eu sou Yehoshua. Eu sou Yehoshua, mas onde está escrito isso? Tem alguma Bíblia com Novo Testamento, Nova Aliança, Brit Hadashah com o nome Yehoshua? Não tem. O nome Yehoshua está aqui na Bíblia de Jerusalém, editora católica, na página 1704, no rodapé, na letra F, para Matitial, 1:21, para Mateus 1:21, onde o Malach, o mensageiro Gabriel, disse à Virgem Miriam, põe o nome do menino de Yehoshua, porque ele salvará o seu povo de Israel dos seus pecados. E Yehoshua, Yeho, tem Yod, He, Vav e He, né? Yehová, o Pai, não é Jeová, não tem J no Velho Testamento. Yehoshua, o Filho, Yehoshua quer dizer Yahvé, Yehová salva, né? Porque tem Yod, He, Vav e He. Agora, esta noite eu fui dormir e aí me veio essa questão aqui. Eu até antes de dormir peguei o papel e anotei para fazer essa pergunta para vocês, o que pode ser a minha pregação, né? E veja que eu só tenho essa pergunta aqui para pregar. E pregar é um dom. Mas como é que você, com uma pergunta, consegue falar 2 horas, 120 minutos? Consegue falar 60 minutos com uma pergunta, nada mais escrito? Eu respondo que eu não sei. Acredito que pregar é um dom, né? Pregar é um dom divino, um dom do Criador, né? Porque Paulo fala em Efésios, Gálatas 1:11, e aprove Deus que me escolheu para apóstolo, né, a Shalia, desde a barriga da minha mãe, do ventre da minha mãe. E Ermial, que se chama de Jeremias 1:5, diz que Deus tinha escolhido, Jeová, Deus tinha escolhido ele como profeta para as nações desde o ventre da barriga da mãe dele. Então, a Shalia, apóstolo, Navim, no hebraico, profeta, evangelista, pastor, mestre, rabi, são dons que a criança recebe lá no útero, quando o corpo está sendo formado, aquele corpinho, né? Não tem outra explicação. Porque eu estou aqui pregando com uma pergunta. E se você me perguntar, você sabe o que você vai falar nos próximos 20, 30 minutos? Não sei. Tenho nem ideia do que eu vou falar. Mas sei que vou falar. Sei que vou falar alguma coisa. Ou coisas, né? Você entende? Porque isso é um dom. Ora, mas pregar leva... O homem que tem um dom de pregar, ele já está garantido no céu? Não. O céu, o paraíso, né? Terceiro céu, ou mais altos dos céus, como Paulo fala lá em 2 Coríntios 12, que ele foi no mais alto dos céus, não tem 10 céus, 7 céus, tem 3 céus, terceiro céus. Lá só entra o obediente, porque o Balaão profetizava profecias inspiradas por Urá HaKodesh, pelo espírito de Jeová. Mas Balaão pregava uma doutrina maligna do demônio, né? E Moisés passou Balaão no fio da espada. Era um profeta? Era. As profecias dele era de Deus? Era. Mas a doutrina dele era do diabo. E na era de Éfeso,
o Pérgamo, né? No Apocalipse aí, 2, 3, Mashiach diz: eu odeio, aborreço a doutrina de Balaão, porque Balaão ensinou o rei Balaque, dos Moabitas, lá na Jordânia, né? A lançar tropeço para os filhos de Israel. Porque o Balaque contratou o Balaão com um peso lá, não sei se era ouro ou dinheiro, mas era um valor muito grande para ele amaldiçoar Israel. E aí, ele tentou 7 vezes amaldiçoar Israel, 7 vezes o Malach, você fala anjo, Ângelos é grego, né? Malach, no hebraico é mensageiro. O Malach de Adonai segurou a boca de Balaão, não deixou sair maldição contra Israel. E está lá na Bíblia registrado. E ele fala da estrela de Jacó, lá em Bedmibar, Números, né? Livro de Números, né? Então, tem profecias dele escritas na Bíblia, que cumpriu. E ele não pôde amaldiçoar Israel, mas ele ensinou o rei Moabita, né, como derrubar Israel. E só esse povo de Israel, tá vendo a multidão, 600 mil homens, sem contar as mulheres e crianças? Eles vão passar lá em Baal-Peor, tem um jeito de derrubar Israel. Eu vou lhe ensinar. Aí é ensinamento, doutrina, não profecia. Israel deve ter os fortes, os médios e os fracos. 3 grupos. Deve ter aí os crentes fortes, os médios, e deve ter aqueles crentes fraquinhos, que não aguentaria ver um rabo de saia, uma perna de mulher, uma coxa de mulher, os peitos, os seios de mulher, uma boca pintada de batom, um rosto pintado de maquiagem, uma mulher aí com roupa sexy, mostrando barriga, umbigo, nádegas, ou com a roupa colada no corpo igual uma linguiça calabresa e toscana, bem sexy. Deva ter os fraquinhos lá que vai ficar igual cachorro louco, babando, para cometer adultério, prostituição. Então pega as moabitas mais bonitas, né, que você tem e bota decote. Deixa os peitos aparecer. Aperta a roupa, né? Deixa ficar espremida dentro de uma roupinha, igual a linguiça calabresa e toscana. Os homens de Israel que for fazer sexo, prostituir com ela, o Yehová, o Deus de Israel, vai ter que matar, porque está escrito na Bíblia. Até o Balaão cria na Bíblia. E lê lá na Bíblia, lá. Morreu, acho que uns 40 mil homens. A banda fraca, né? Que tem o crente forte, o crente médio, que está um pouco forte e um pouco fraco. E tem aquele bem fraquinho. Tem aquele bem fraquinho, com o pé dentro de Israel e com o outro pé coçando, cheio de energia para ir prostituir, né? E por causa dessa doutrina, aí que vem aquela praga lá da serpente. Aí que Moisés teve que fazer a serpente de bronze, e Moisés disse que quem fosse picado pela serpente, pelas cobras, e olhasse para a serpente de bronze, seria curado, né? Mas depois Moisés morreu no tempo do rei Ezequias, o povo estava queimando incenso à serpente de bronze, que Moisés mandou fazer, Ezequias quebrou a escultura, a imagem da serpente de bronze. Mas aí veio o Jomashi e disse assim como o profeta Moisés levantou a serpente de bronze no deserto, o filho do homem também será pendurado, é claro, numa cruz, e vai atrair todos a ele. E por quê? Mashiach se compara a uma serpente, mas presta atenção na Bíblia, gente. É de bronze, não é uma serpente de carne e osso, não, bronze. Seus pés eram como bronze. As suas 7 glórias do Todo-Poderoso, porque todo o poder foi dado ao Filho. O Filho é o Todo-Poderoso hoje. Mesmo que você chame ele de segunda pessoa da Trindade, ele fala em Apocalipse 9, eu sou o Aleph e o Tav, né? O A e o Z, não é Alfa e Ômega. Alfa e Ômega, o Alfa é a primeira letra do alfabeto grego, o Ômega é a última letra, o A e o Z aqui no português. E a Bíblia fala que Mashiach falava em hebraico, Atos dos Apóstolos 26:14. Ele não falou Alfa e Ômega. Você garante? Garanto pela Bíblia. Ele falou, eu sou o Aleph, a primeira letra do alfabeto hebraico, e o Tav. Das 22 letras, o Tav seria o nosso Z aqui.
Eu sou o Aleph, eu tá. Oh, mas eu nasci, eu prego, eu sou pregador, eu tô a vida toda pregando que ele é o Alfa e o Ômega. Está errado. É um erro teológico. É um erro do cristianismo. Eu não sou cristão. Já fui. Batista, Assembleia de Deus, Tabernáculo da Fé e Cacuísmo. Quase 34 anos. Estou fora. Estou livre para pregar o que eu creio ser a verdade. A Bíblia no hebraico, né? Eu sou o Aleph, a nossa letra A seria a primeira letra no hebraico, e o Tav. O que é, o que era, o que é e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu que fui morto, mas estou vivo para todo sempre. Eu sou o primeiro e o último. Então, Trindade é doutrina da Igreja Católica. Se você chama, você pode chamar, Jesus é o porco mesmo. Pode chamar o seu porcão aí, Jesus, de segunda pessoa da Trindade. Tem problema não, Jesus é porco. No latim, é cavalo no hebraico. É mesmo a segunda pessoa da Trindade, mas Yehoshua, o Mashiach, ele diz, eu sou o primeiro e o último. Ele não é segundo coisa nenhuma. Eu sou o primeiro e o último. É isso que ele diz aí nas Escrituras. Estive morto, mas agora estou vivo. E ele tem 7 glórias. 1, olhos como chama de fogo. 2, cabelo branco como a neve. 3, sai uma espada de 2 gumes da sua boca, 2 fios. 4, sua voz é como a voz de muitas águas. 5, seu rosto é como o sol. 6, 7 estrelas na sua mão direita. 7, seus pés eram como o bronze. Então quer dizer o quê? Como Moisés levantou a serpente de bronze, eu também serei levantado, pendurado numa cruz. Bronze quer dizer o pecado julgado. Não lembra quando Elias orou? Elias, 3 anos e meio sem chover, sem cair orvalho. O céu era como um bronze. Bronze na Bíblia quer dizer julgamento. Não tinha o altar de bronze? Onde o sacrifício, o animal ali morria, não? Você entende? Então, o primeiro pecado foi Eva com a serpente. Eva era virgem, Eva. A mulher, osso dos ossos, carne da carne de Adão, ser humano, né, vermelho, né? Aí ela perde a virgindade com a serpente, porque Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 12 que a serpente seduziu Eva. E todo mundo sabe que quando alguém seduz uma virgem, se deita com ela e faz sexo com ela, e ela perde a virgindade. E quando ela perde a virgindade, o sinal de que perdeu a virgindade é que sangra, né? Então, o primeiro sangue a cair sobre a terra não foi o sangue do justo Abel, a qual seu irmão Caim o matou. O primeiro sangue a cair sobre a terra foi o sangue de uma mulher virgem que perdeu a virgindade, foi deplorada pela serpente. Leia Isaías capítulo 1, versículo 8. Ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como escarlata, vermelhos como carmesim. Pecado não é preto, pecado é vermelho. É a cor de sangue. Porque o primeiro pecado foi sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. É por isso que o filho de Jeová, o Criador, teve que nascer fora do sexo, da carne e do sangue, da vontade da carne e do sangue. Nasceu de uma virgem. Porque se uma serpente te pica, uma urutu cruzeiro, uma cascavel, uma jararaca, uma naja, você vai morrer. Mas eles extraem o veneno da cobra, injetam no cavalo, aí tem um processo lá no Butantã, em São Paulo, que do próprio veneno da cobra se faz o soro antiofítico. Então a única maneira do pecado sair do mundo, já que o primeiro pecado, o pecado original aqui na terra foi sexo, então um homem tinha que nascer de uma virgem pura, né? Primeiro pecado, prostituição, adultério, prostituição não,
Prostituição é um pecado antes do casamento. Como Eva já era carne da carne de Adão, osso dos ossos de Adão, ela era mulher de Adão, então ela cometeu infidelidade conjugal, adultério. Ela perdeu a virgindade com a serpente, ela ficou grávida da serpente. Caim era do maligno, era. Não quando ele matou Abel, ele mata Abel porque ele já era no passado. Ou seja, desde o ventre de Eva, Caim já era do maligno, filho da serpente. A serpente não é Satanás, era um animal que parecia mais com o homem do que o gorila, o chimpanzé, o macaco. Era um homem pré-histórico. Podia engravidar uma mulher como engravidou. Podia trazer alguém ao mundo como trouxe. Porque o pecado de Eva, ela comeu o fruto proibido, o sexo com a serpente. Não está lá em Provérbios 30? Tá? É o caminho da mulher adúltera. Ela come, né? Comete o adultério, limpa a boca, né? Toma um banho, se lava, se enxuga e diz: eu não cometi maldade nenhuma. Mas o DNA do espermatozoide fica 7 dias dentro da mulher. Você sabia disso? E ali Eva estava no período fértil. E o DNA da serpente trouxe o Caim. Mas aí o Adão deveria esperar até a viração do dia, porque Deus todo dia visitava Adão, né? E entregar esse problema para Deus resolver. William Brandt diz: Deus iria fulminar, queimar Eva e a serpente vivos. Mas o Adão amou tanto a Eva, que ele se entregou, né? Ela come com a serpente e depois ela come com o homem, Adão. Aí ela é expulsa do jardim do Éden, Eva, com 2 filhos na barriga. Um da serpente e outro de Adão, o Caim e o Abel. Aí Deus disse para a serpente, em Bereshit, primeiro livro da Bíblia, Gênesis 3,15, você fez isso, né, serpente? Porque você pecou, Adão. Foi a mulher que tu me deste por companheira. Ela me deu do fruto proibido, que ela comeu com a serpente, né? Aprendeu a fazer sexo e eu comi, né? Né? E por que você fez isso, mulher? Isha, no hebraico, mulher. A serpente me enganou. Eu nem sabia o que era sexo. Agora eu sei, ela me enganou, eu comi com a serpente. Por que você fez isso, serpente? Agora você é o animal mais maldito da terra. Mais do que as bestas do campo, eu vou arrancar suas pernas. Eu vou arrancar suas mãos, serpente. Eu vou mexer na sua coluna cervical. Você é erécto, né? Você vai virar um réptil, um ofídeo. Você vai rastejar com a sua barriga. Eu vou criar um elo perdido que nem os cientistas da Terra vai conseguir achar. Decifrar o elo perdido. William Brandt diz isso, o elo perdido. É onde que a humanidade se misturou com animais. Deus sabe fazer as coisas. Amaldiçoou a serpente, que era muito mais parecida com o homem do que o chimpanzé, o gorila e o macaco. Era o destaque da criação. De toda a criação que Deus criou, leia na Bíblia. A serpente era o destaque. Sabia falar, não como um papagaio, porque um papagaio repete o que você diz, mas tinha entendimento, sabia mentir, né? Conhecia as palavras de Deus. Deus falou que não vai morrer, né? Aliás, Deus falou que vai morrer. Pois eu, a serpente, digo, Eva, prova o fruto proibido comigo que você nunca morrerá. Deus está mentindo, Eva. E Eva morreu. E Adão morreu. E nós todos vamos morrer por causa desse pecado. Você diz assim, eu não tenho nada a ver com o pecado de Eva e Adão. Não tem? Por que todo mundo tem que ir para o cemitério? É por causa da sentença que Deus disse a Adão que iria trazer. No dia que pecares, certamente morrerás, porque tu és pó e ao pó tornará. Tem coveiro. É uma profissão. Tem coveiro no cemitério. Pergunta um coveiro quantos corpos ele enterra por dia. Qual mês que ele enterra mais gente? Por que tem a profissão de coveiro? Porque Deus falou, tu és pó, ao pó tornará. Aí vai Donald Trump, Vladimir Putin, Emmanuel Macron, pode ser Papa, pode ser Iatolá, pode ser Sheik.
Pode ser quem quer que seja. Tu és pó e ao pó tornará. A lei é para todos. Ainda vem me dizer que não tem nada a ver. Eu não tenho nada a ver com o Jardim do Éden. Eu não tenho nada a ver com o pecado de Adão. Eu não tenho nada a ver com a transgressão da lei de Deus, da Torá de Deus lá em Gênesis, né? Que a Rava, a Eva fez. Como não tem? O que é isso que tem em todas as cidades? Cemitério. Ora, se isso não é a palavra de Deus. Eu não vejo outra coisa. É a palavra do Criador, que sentenciou e está sentenciado. Mas aí o Criador disse à serpente: porque fizeste isto, ele está falando com o animal. Você agora vai ser o animal mais maldito da terra. E quando o Criador ainda continua falando, diz assim: e eu porei inimizade entre ti e a mulher. Agora aí, em Bereshit, Gênesis 3,15, o Criador não está falando mais com o animal, não. A parte do animal é quando ele diz: você será o animal mais maldito da terra. Você é maldito. Veja que o Criador não chama Adão de maldito e nem Eva de maldita, mas chama a serpente de maldito, o animal. Em Gênesis 3,15. Rastejará com teu estômago. E quando o Criador diz assim: porém inimizade entre você e a mulher. Aí eu é que te pergunto nessa hora, você que está me ouvindo. Você acha que aí, nessa parte, o Criador estava falando com o animal ou com Satanás? Qual dos dois? Quando o Criador diz assim, que vai vir uma semente da mulher, fora do sexo. E essa semente da mulher vai esmagar a cabeça da serpente. Mas tu lhe ferirás o calcanhar. Você acha que o Criador, nessa parte, estava falando com o animal ou com Satanás? Claro que é com Satanás. Claro que é com Satanás, a antiga serpente, a qual Machia esmagou a cabeça da serpente na cruz. Os judeus, os hebreus, os israelenses mataram Machia, né, os coterrâneos, patrícios. Mas também Paulo fala aos Colossenses que ao carregar a cruz, a coroa de espinho, ao tomar aqueles açoites lá, 40 menos 1, 39, com ossinhos de carneiro, bolinha de chumbinho, e o salmista no terrelino, no salmo, Davi diz: até meus ossos podem ser vistos e contados. Aquilo rasgou a pele, a epiderme, a derme, acho que são 5 ou 6 tecidos, ao ponto de mostrar seus ossos. Meus ossos são vistos. Mas ali, Paulo, Shaul, ali, o apóstolo Paulo diz que na cruz, e o Brasil tem a cruz do Cruzeiro do Sul. A cruz está sobre o Brasil. Eu sei, lá na Judéia, em Belém da Judéia, quando Machia e Yehoshua nasceu, na manjedoura, houve uma estrela, né? Os 3 magos do Oriente vieram adorar o menino, né? Gastou 2 anos de viagem, já tinha 2 anos quando entrou na casa, os pastorzinhos lá do campo, pastorzinho de ovelha entrou na gruta lá, na manjedoura. Mas o Brasil também tem estrela. Qual a estrela, ou as estrelas mais importantes do Brasil? O Cruzeiro do Sul. Até Billy Graham disse, em 1974, no Maracanã: o Brasil é um país abençoado por Deus. É o único país da Terra que tem uma constelação de estrelas que formam uma cruz. O Cruzeiro do Sul, né? Isso é um sinal de que a pregação da meia-noite, o último grito, despertar da meia-noite, sairia do Brasil. Então é isso, gente. Então é isso. Tem em Gênesis 3,15, quando Deus amaldiçoou o animal, ele está falando com o animal, porque o animal conversava. Se Deus não amaldiçoasse a serpente, você veria ela com 2 pés, 2 mãos, estudando em faculdade hoje, formando em medicina e engenharia, né? Embora o DNA da serpente está na terra. Porque Yehoanã teve lá, você fala João Batista, dizia raça de víbora. Porque Machia Yehoshua dizia raça de víbora. Porque tem uma semente da serpente, eu porei inimizade entre ti e a mulher. Entre a tua descendência, a descendência da serpente, e a descendência da mulher. Eu estou usando um smartphone aqui, que quem fez não foi um filho de Deus. Foi um filho de Caim. Porque lê na Bíblia em Gênesis 5, a genealogia de Caim é uma,
A genealogia de Adão é outra. Quando você lê a genealogia de Adão, eles eram pastores de ovelha. Eles não criaram nada. Eles não inventaram nada. Quando você lê a genealogia da serpente, os filhos de Caim, eles inventou tudo. Celular, arma de fogo, bomba atômica, F-16, F-22, F-35, esses aviões, submarino nuclear. Inventou cinema, inventou boate, inventou trans, bissexual, homossexualismo, sodomia, inventou lesbianismo, inventou tudo. Eu não inventei nada, eu só corto o cabelo. A única coisa que eu sei fazer é cortar cabelo, né? Embora eu sou um técnico de enfermagem, né? Eu não tenho capacidade de criar nada. Não está na natureza de um filho de Deus inventar coisa. Albert Einstein era judeu, ajudou na invenção da bomba atômica. Nem todo judeu é filho de Deus, não. Eu estou aqui para dizer isso. Que nem todo judeu é filho de Deus. Então presta atenção em Gênesis 3,15. Tem uma parte que Deus está falando com o animal e amaldiçoou, e está amaldiçoado até hoje. Que é a prova de que a serpente e Eva se cruzaram lá no Jardim do Éden. Olha a cobra coral aí. Olha a cascavel, olha a urutu cruzeiro, olha a jararaca. Se tem uma coisa que um ser humano não quer ver na frente dele, é cobra, né? Olha a sucuri, a jiboia. A sucuri tem capacidade de encantar quem está perto dela ali. Ela está te hipnotizando para te dar um bote, ele engolir ali no Amazonas, no Araguaia, e você está sendo encantado por ela, né? E nem sabe. Ela está ali te encantando, te hipnotizando, te atraindo e você não sabe. Veja o poder que tem uma serpente. E todo pregador é uma sucuri hoje. Uma piton, um encantador. Olha o Edir Macedo, Valdemiro, Santiago, Robson Dovalho, Takayama, Gilmar dos Santos, Napoleão Falcão, Silas Malafaia, Marco Feliciano. Eles têm um poder de te encantar. Você não precisa estar olhando para eles, não. É só ouvir. É só estar perto ali do sucuri. De repente dá um bote, enrola, morre sem fôlego, asfixiado, né? E pronto, vai para dentro da boca. Engole um boi, o trem. Engole um homem, essa coisa. Tá aqui na terra. O autor do pecado, o instrumento que pecou com a mulher, a primeira transgressão da Torá, da lei de Deus, está aqui na terra até hoje. Vai estar, inclusive, no milênio, né? É que Isaías 65, 20 em diante, diz que no milênio a serpente não vai atacar ninguém, né? Não vai morder ninguém lá. Ela vai estar no milênio, amaldiçoada. Não vai voltar a ter mãos e pés, coluna cervical, erecto, andar, falar. Embora a raça da serpente está aqui. E Yehoanã teve lá, e João Batista dizia, é vocês, sacerdote, raça de víbora, né? É vocês, fariseus, saduceus. Estou pregando para vocês. Quem ensinou vocês? Raça de víbora, de serpente. Vocês têm um DNA da serpente. Mashiach já dizia assim, vocês são filhos do diabo. Ele foi assassino desde o princípio. Quem foi o primeiro assassino na terra? E é o Anã 8:44. Caim. Vocês são da descendência de Caim, o primeiro homicida. Vocês dizem que são filhos de Abraão, até que são na carne, mas a alma de vocês, o DNA de vocês é do diabo, né? Porque vocês não me amam. Vocês querem me matar, né? Vocês me odeiam. Ele estava falando com quem jejuava, pagava dízimo de tempero, religioso, né? Então, eu não li a pergunta, mas vou ler aqui. Eu ia dormir esta noite e me veio a pergunta na mente. E eu devo perguntar a vocês, está tendo uma guerra no Irã, né? Na Pérsia, o Irã é a Pérsia. Então, Donald Trump mandou atacar os Estados Unidos e Israel, porque Israel é um cão de guerra, é um cão de briga. Israel hoje é um pitbull, que está sem focinheira, né? É um pitbull na coleira, nas mãos de Donald J. Trump, o sionismo, os judeus, a política. Eu acho que lá em Israel, quem não é pitbull, cão de guerra dos Estados Unidos, é os 144 mil. Que, na minha opinião, é os haredins. Esses que não faz a barba, não corta cabelo, não tem televisão em casa, tem 1,5 milhão.
mas só vai ser salvo 144 mil. Vão receber as asas, as duas asas da grande águia. Por quê? Apocalipse diz que as duas asas da grande águia vai ser dada aos 144 mil, a mulher, para fugir de Israel. Porque nem Israel vai estar seguro na grande tribulação. Nem Jerusalém. A besta, o assírio de Naum 1:11, Naum capítulo 1, versículo 1, Naum 3:19, ou Miqueias 5:5, vai ser um assírio, não? Esse assírio vai se sentar, Paulo fala em 2 Tessalonicenses 2, no templo de Deus. E eu falei aqui que se ninguém construir o templo, até lá, essa besta mesmo vai construir o templo, para ela mesmo sentar. Ela é capaz de fazer isso. E nesse momento ela está no norte de Israel. Não há dúvida, né? Ou no Líbano, ou na Síria, ou na Turquia. É de um desses 3 países que essa besta vem, esse assírio. E Paulo diz, o homem do pecado, o filho da perdição. Oh, como é que você tem coragem de fazer tal afirmação? Paulo se sentará no templo de Deus querendo ser Deus e vai requerer adoração. E quem não adorar, ele vai matar. Mas ele vai conseguir fazer o mundo adorar ele. Por quê? Porque Paulo diz que esse perverso, eu estava vendo, como é que fala lá? Centúrias do Nostradamus, né? O Nostradamus diz que esse perverso vem em 2029. Eu não estou dizendo eu. Não é eu que estou dizendo isso. Ontem eu estava lendo as Centúrias do Nostradamus, ele fala que esse perverso vem em 2029. Ou você acredita em Nostradamus? Não. Embora Nostradamus era um judeu, não? Um poeta francês, não? Mas eu não acredito em Nostradamus porque ele errou. Por exemplo, ele fala da Guerra da Pérsia na Centúria Quinta para o ano 2025. E a guerra na Pérsia está acontecendo em 2006. E eu vi essa Carol Capel, que quer ser mística, ela dizendo, o tio Nostradamus acertou na lata. Não acertou. Na Centúria Quinta, para o ano 2025 que ele disse que haveria guerra na Pérsia. A guerra está acontecendo no ano 2026. Então não acertou. E ele fala que o perverso vai vir em 2029. Não sou eu, me entenda. Eu não estou dizendo isso. Nós estamos em 2026. Essa besta deve estar aí já no Líbano, ou na Síria, ou na Turquia. Porque se nascesse hoje, quando é que iria se manifestar? Porque para se manifestar teria que ter aí uns 30 anos, né? Ou mais de 30 anos, né? E nós estamos na hora final. Então essa criatura já está lá. E é Paulo que diz que vai se sentar no Beit HaMikdash, no templo de Deus. E aonde é que o templo vai ser construído? No Monte Sião, no Monte Moriá. E onde é que a besta vai se sentar? Em Jerusalém. E aí os 2 profetas vão aparecer. Você nunca leu Shemonte, Êxodo 18? A Bíblia diz que Jeová, Deus, tirou Israel do Egito com asas de águia. Porém agora a Bíblia diz em Apocalipse 11:12, que a mulher, o remanescente de Israel, vai receber as 2 asas da grande águia. Uma asa é Elias, a outra asa é Moisés. Tá aí, gente! As 2 asas da grande águia. Oh, mas você é profeta para pregar isso? Eu não sou profeta, não. Eu sou um pesquisador da Bíblia. Alguém que ama as Escrituras. Alguém que sabe que as Escrituras têm que se encaixar como um quebra-cabeça. 2 profetas virão em 42 meses, 1260 dias, 3 anos e meio para pregar para Israel. E eles vão pegar a mulher, os 144 mil, o remanescente, e vai tirar de Israel, vai tirar de Jerusalém, e a Bíblia diz ela vai para o deserto. E mesmo a serpente, o dragão, Satanás indo atrás da mulher, abrindo a boca, rios, exército, atrás da mulher, não vai pegar a mulher, porque ela vai voar. E a terra vai abrir a boca e engolir o exército da serpente. Aí você não é de ver que Mohammed, Maomé, copiou isso? Mohammed copiou isso? Até isso Mohammed... Ou qualquer passagem da Bíblia, principalmente Apocalipse, Daniel, da Bíblia, a Bíblia inteira, Mohammed copiou e colocou aí no Corão, na Sunna, na Surata,
Mohammed disse que do Afeganistão, do leste, virá um exército de bandeiras pretas, né? Khorasan. E aí, o Afeganistão, Paquistão, Egito, Iraque, Irã, mais os árabes, sunitas, os xiitas, todo mundo vai se juntar a esse exército. Mohammed disse, quando virdes um exército de bandeiras pretas, né, vindo do leste do Afeganistão, se junte a ele. Ainda que você tenha que rastejar sua cara no gelo, né? Se junte a ele, porque este é o exército do El-Mahdi. El-Mahdi. O que é o Mahdi? O Mahdi no Corão é o salvador do Islã, que na minha opinião é o montador do cavalo, o quarto cavalo do Apocalipse. O Islã é salvador, mas na Bíblia é o anti-Mashiach. Ele vai montar num cavalo esverdeado e matar 2 bilhões de seres humanos. E Mohammed disse que ninguém vai poder derrotar o exército do El-Mahdi. E disse que a terra vai chegar a abrir a boca, né, para engolir quem vier contra ele, né? Tá imitando a Bíblia, gente. Plagiando, copiando a Bíblia. Porque a Bíblia que diz que a mulher, os 144 mil remanescentes, recebe as asas, 2 asas da grande águia para voar ao deserto, e o dragão, a serpente, vomita um exército, rios, água na Bíblia, mar, rios, povos. Vomitará um exército para ir atrás da mulher, mas a terra abriu a boca e engoliu. Aí o Mohammed copia isso. Como Mohammed copiou a secagem, a seca do rio Eufrates, mas Yehoanã, que se chama de João, diz que é para os exércitos do Oriente passar aí para Magedon, para o norte de Israel, lá, um lugar chamado Magedon. Mas Mohammed disse que quando o rio Eufrates secar, vai aparecer ali uma montanha de ouro. E de cada 100 homens que lutar por esse ouro, 99 morrerá. Só um vai sair vivo. Aí o mundo muçulmano não tem nem o que decidir, nada. Não tem nem como escolher a Bíblia, o mundo muçulmano, porque desde criancinha, nesses países, você pega o Arábia Saudita, não tem uma igreja, não tem uma Bíblia. Se pegar com a Bíblia, morre. No Egito, né? Na Somália, e não é só país muçulmano, na Coreia do Norte, do Kim Jong-un também, comunista, né? Pegar com a Bíblia, morre. Comunismo, islamismo, tem medo da Bíblia, né? Porém, na democracia, aqui no Ocidente, a Bíblia é usada para colher dízimo. Dízimo só pertence à tribo de Levi de Israel. Paulo nunca falou sobre dízimo, escreveu sobre dízimo fora da carta aos Hebreus, mas os Hebreus é para Israel. Nas outras 13 cartas, de Romanos a Filemon, ele nem fala a palavra dízimo. E como que Paulo ia falar em dízimo? Se ele falou em Hebreus 7:5, dízimo, quem estabelece e pode receber são os levitas, e Paulo era da tribo de Benjamim, ele não podia tocar em dízimo. Mashiach mandou pagar dízimo de endro, comim e hortelã, em Matitial 23, Mateus 23, mas o Mashiach não podia receber dízimo de ninguém, porque ela era da tribo de Judá e Rudá. Hebreus 7, versículo 14. Você está a me entender? A Bíblia é usada aqui no Brasil, nos países da Europa, das Américas, para fazer pastor ficar rico. Porque aí não precisa suar, fazer calo na mão. É com gogó, pregando Jesus, o porco, né? Jesus em latim, Zuz é porco, Jesus em hebraico, Zuz é cavalo. E aí obriga as pessoas a fazer lavagem cerebral para pagar dízimo. Mas se as pessoas soubessem que Paulo nunca recebeu dízimo, nunca mandou os não-judeus, os gentios, os homens e mulheres das nações pagar dízimo, as pessoas iriam se libertar. Mas será que iria se libertar? Porque nós estamos vivendo uma hora em que pode se pregar a verdade, mas nem assim as pessoas acreditam. É o esfriamento do amor. É a multiplicação da iniquidade. O amor de muitos esfriaria. Ou seja, a grande maioria não iria ouvir. Mas eu tenho uma pergunta aqui, gente. E eu li o Apocalipse 3, 20 e 21. E 22. Mashiach está do lado de fora das igrejas. A sinagoga, o que você diz da sinagoga? A Bíblia fala lá em Lucas, acho que é o capítulo 4, que Mashiach foi expulso da sinagoga. Quando ele leu Isaías 61, o espírito de Yehová, o Ra Kodesh, está sobre mim. Hoje se cumpriu essa escritura. Então, em sinagoga ele não tinha vez.
Ele não tinha vez dentro da sinagoga. O judaísmo expulsou ele. E tem muito rabino pregando aí que Jesus Cristo, mas eu não prego Jesus Cristo, eu prego Yehoshua Mashiach. O rabino aqui da Sinagoga Sem Fronteira, Antônio Gilberto Boaventura, eles dizem, o Mirra, né, que Jesus era... Eles falam Jesus, mas eles sabem que Jesus quer dizer cavalo no hebraico e porco no latim. Jesus era um fariseu. Olha, Mashiach e Yehoshua botaram esse apelido de Jesus nele, mas não pega, ele não é Jesus. Ele é Yehoshua. Yod-He, Vav-He, Yeho. Vá, o pai. Yehoshua, o filho. Yehová salva o significado do nome Yehoshua. É a igreja romana que botou esse apelido. E as pessoas estão acreditando nesse apelido. Porco, latim, cavalo, em hebraico. Mas não querem acreditar no nome. É horrível, né? A pessoa tem um apelido, né? E um apelido feio. E você quer entrar no céu por um apelido. Quando Atos dos Apóstolos 4, versículo 12, diz, Kefa, que você chama de Pedro, debaixo do céu não há outro nome pelo qual possamos ser salvos, a saber, somente Yehoshua Mashiach. Mas você quer o apelido? Vá! Eu prefiro o nome em hebraico. Eu não quero apelido. Eu já andei com esse apelido na boca aí, na Batista, na Assembleia de Deus, Tabernáculo da Fé, no Cacô Filipe, aí, 34 anos pregando apelido. E um apelido feio, né? Não, agora eu prego o nome. Então eles expulsaram ele da sinagoga. Então, não me venha dizer que Jesus era do judaísmo. Ele era contra. Ele disse lá em Matitial 23:15, ai de vocês, fariseus e escribas, viajam o mar e a terra para fazer um prosélito, e quando o faz, o torna filho do inferno 2 vezes mais em vossa sinagoga. Ele disse que o poder que tinha uma sinagoga era para fazer as pessoas virar filho do inferno. Porque a sinagoga expulsou ele. Quando ele leu Isaías e Isaías 61, ele disse, hoje se cumpriu essa escritura. E aí no Apocalipse, vemos Mashiach e Yehoshua aparecendo lá e dizendo, eles dizem aí em Éfeso, né, que são judeus, são apóstolos, né, achalias, mentem. Não são judeus, são mentirosos, são sinagogas de Satanás. Sinagogas de Satanás. Na era de Filadélfia ele fala, eu farei esses da sinagoga de Satanás. Vinha você, Querrilá de Filadélfia, porque eu te amo. Eu lhe amo, eu vou livrar você da grande tribulação. Apocalipse 3:10. Eu vou fazer esses da sinagoga de Satanás vir ajoelhar aos seus pés, Querrilá de Filadélfia. Aí agora tem o Romilson aqui no Brasil, pregando que ele é o mensageiro de Filadélfia. Gente, vocês sabem quem é o mensageiro de Filadélfia? John Wesley. Aquele que converteu lá os britânicos, o país de Gales, a Inglaterra. Aquele que a igreja anglicana bateu a porta na cara dele, porque ele pregava contra a bebida alcoólica, o gin. Os crentes anglicanos da igreja do rei, tudo vivia bêbado, embriagado. Wesley pregou no tempo dos calvinistas. Wesley ficou assim atônito, porque um calvinista tinha 6 mulheres dentro de casa. 1, 2, 3, 4, 5, 6 quartos de casal, 6 camas de casal, fazendo sexo com 6 mulheres e pregando, dizendo uma vez salvo, salvo para sempre. Eu nunca vou perder a salvação porque eu sou um polígamo. E John Wesley desse jeito assim, atônito. Aí ele foi ler na Bíblia, John Wesley, o mensageiro da era de Filadélfia, viu lá em Hebreus 12:14. Mas o Wesley também teve uma visão. Ele viu os crentes anglicanos dentro do inferno. É o lugar de tormento. Ele viu os crentes de Calvino, os presbiterianos dentro do inferno. Ele achou que lá no inferno só tinha incrédulo, pagão, ateu, agnóstico. Mas quando ele chega lá na visão, o inferno está cheio de crente. Anglicano, presbiteriano, calvinista. Aí ele leu Hebreus 12:14, onde estava escrito em latim, né? Sem santificação ninguém verá o Senhor. Kadoshi, Kadoshi. Aí Wesley diz assim, uma vez salvo e salvo para sempre, tá errado.
A Bíblia diz, Paulo disse, sem santificação, ninguém verá o Senhor. Você vai para o inferno, calvinista. Você vai para o inferno, presbiteriano, com essas 6 mulheres. Seu pastor te deixa tomar Santa Ceia, é? Você paga os dízimos? Você acha que uma vez salvo, salvo para sempre? No inferno você irá, você vai cair dentro do inferno. E você também, anglicano, que toma um gin. Gin é uma bebida alcoólica. Seu pastor da igreja anglicana não fala nada, né? Pois os bêbados, os beberrões, não entrarão no céu. Vocês também vão para o inferno. Aí o Wesley começou a pregar. Aí veio o Romilson aqui, o Naí aqui, perto de Brasília, dizer que ele é o mensageiro da era de Filadélfia, usando short, calção, camisa regata. Ele não tem nada de mensageiro. Copiando o William Branham, dizendo que o pecado de Eva com a serpente foi sexo. Quem pregou isso foi o William Branham. Eu prego isso e eu digo que quem revelou foi o William Branham. Eu não escondo o revelador, não. O mensageiro da tarde. Também nós estamos na meia-noite. Mas para terminar aqui a pergunta. Quando um soldado judeu que pratica o judaísmo mata um muçulmano que frequenta uma mesquita, seja xiita, do imã Ali, ou sunita árabe do imã Abu Bakr, que um é genro de Maomé, o outro era companheiro de Maomé. O mundo islâmico está dividido em sunitas árabes, que é a maioria, e xiitas, aí o Irã, o Iraque. 60% do Iraque é xiita, né? E tem xiita em Israel, na Turquia, na Síria, no Líbano. São milhões. Só no Irã é 90 milhões. O xiismo, né? Mas eu quero perguntar aqui, gente. Quando um judeu de Israel, um soldado da IDF, do Exército de Defesa de Israel, agora está matando uns aviões, né? Mas em Gaza e no Líbano mata por terra, com fuzil. Quando ele mata um árabe, um xiita, o soldado de Israel matou um frequentador de mesquita que crê em Mohammed, nas sunas, nas suratas, no Alcorão. Eu quero perguntar o seguinte: esse muçulmano, seja árabe, sunita ou xiita, para onde esse muçulmano vai? Pergunta ao judeu. Ele vai dizer assim que na minha religião do judaísmo, Hashem, Elohi, Adonai, El Shaddai, El Elyon, mande para o inferno, Alá e seus seguidores. Né? Então o judeu pode matar o muçulmano da mesquita, que o muçulmano vai para o inferno. Vou virar a pergunta. Quando o muçulmano mata um muçulmano de uma mesquita, seja xiita ou sunita, árabe ou xiita, mata um judeu que frequenta a sinagoga. Lá, pode ser aquenazista, sefardista, falacha, é muita divisão em Israel. Hoje tem até mulher que toca o shofar, dirige sinagoga, mas quando um seguidor de Alá, de Mohammed, do Alcorão, das surras, das sunas, das suratas, da Bíblia do Islã, que é o Alcorão, quando ele mata um judeu, frequentador de sinagoga, que tem rabino, que segue a Torá, o que o muçulmano diz? Que Alá mande vocês para o inferno. Judeus, mata, mas mata com gosto. Então, por isso que eu estou dizendo que é uma guerra de religião. Mas eu vou colocar os cristãos aqui também. E quando um cristão mata um muçulmano? Porque Donald J. Trump da igreja presbiteriana. E ontem um documento gravíssimo foi lançado contra Donald Trump, né? Dizendo que ele é do FBI, né? A menina tinha 15 anos, prestou declarações ao FBI dizendo que Epstein e Donald Trump estrupou ela, né? Violentou ela, né? Eu estou dizendo que essa guerra aí é uma distração, gente. Porque político, quando se mete em escândalo, ele cria uma situação, uma crise para ninguém falar. A coisa está podre. Eu não sou a favor de judaísmo. O judaísmo matou Mashiach na cruz, os judeus. As sinagogas expulsou ele. Eu também não sou a favor do Islã, não. Eu não acredito em Mohammed. Eu prego aqui para você entender o quadro, que é uma guerra de religião, mas eu também não sou cristão. Católico, protestante, evangélico, pentecostal, deuteropentecostal, neopentecostal. Para mim as igrejas é empresa, para mim as igrejas é banco, para mim as igrejas é loja, para mim as igrejas é lugar de enriquecer pastores.
E a Bíblia diz que o pastor, todos os filhos dele, lá em Tito 1,6, tem que ser crente. Se tiver um filho com má conduta, ou filho, ele não pode dirigir congregação, quer ir lá. E hoje esses requisitos não é obedecido. Diz que o presbítero, o líder da congregação, tem que ser marido de uma única mulher, ou seja, ele tem que ter casado virgem. E a mulher dele tem que ser virgem, né? Ter casado com uma mulher virgem. E nós não vemos ninguém hoje aí preenchendo esses requisitos. E tá aí batendo no peito. É por isso que você tá achando pastor. Vendo agora notícia de pastor pedófilo, pastor morrendo em motel com amante. Porque isso aí virou profissão. Cabide de emprego. O dízimo é o salário. Aí eles têm Ferrari, Land Rover, aviões. E você acha que vai entrar no céu. Nem rabino de sinagoga, nem sheik, imã de mesquita e nem pastor ou padre de igreja está ensinando a verdade, não. A finalidade da religião é dinheiro, gente. É colher dinheiro. É fazer as igrejas virar um império. Essa é a finalidade das religiões. Não vimos aí agora no escândalo do Banco Master, Edir Macedo empurrando 250 milhões de reais no seu banco para o banco não falir? De onde vem esse dinheiro? De onde vem esse dinheiro? E é escândalo, escândalo. Agora, os cristãos matam muçulmano, mata. Cristão mata muçulmano. E quando mata muçulmano, que frequenta mesquita, porque o exército americano, a maioria é cristão, batista, presbiteriano, Assembleia de Deus. Estão matando lá nos aviões, se entrar por terra vai matar. E quando matar o muçulmano, que Jesus mande esse seguidor de Mohammed, de Alá para o inferno. Aí eu pergunto, isso aí é o Jesus católico, que fez cruzadas e Santa Inquisição, que faz matar, porque o Yehoshua, Mashiach, que Israel crucificou no Calvário, ele disse, se o teu inimigo bater na direita ou na esquerda, se mandar dar uma milha ande duas, se pedir a capa de a túnica, e eu não vi na Bíblia Mashiach, Yehoshua matar ninguém, não. Eu vejo o Jesus católico. Jesus no hebraico é cavalo, Zuz. Jesus no latim é porco. Esse aí fez cruzada. Esse aí fez Santa Inquisição. Mata! Mas mata mesmo! Gosta de guerra! Gosta de derramamento de sangue! Olha o Jesus! Olha que confusão, gente! Olha Jesus derramando sangue no Irã! Jesus do cristianismo católico! Olha o Alá Akbar! Derramando sangue, que também já está matando, já teve americano morto, né? Olha o Alá matando, e olha o Deus do judaísmo, só que o Deus do judaísmo, que os judeus estão matando, matou 70 mil em Gaza, oficial, mas diz que foi mais de 200 mil, mata para valer. Que Deus é esse, gente? Nós estamos na Brit Hadashah, na nova aliança proíbe de matar. Ouviste o que foi dito aos antigos. Moshe disse, Shemonte, Êxodo 21, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Mashiach disse, se você chamar alguém, seu irmão de cretino, vais responder no sinédrio. Quem derramar sangue vai responder no julgamento. Não mandou matar ninguém, não. Ele não fez um exército com espadas, soldados para enfrentar o Império Romano, não. Ele diz, eu vim trazer o reino de Deus. O reino de Deus não é comida, não é bebida, não é submarino atômico, bomba atômica, não é fuzil, não é exército, não é F-16, F-22, F-35, aviões com bombas. Igual caiu o dia de sábado passado no Irã, numa escola com 150 meninas que estavam na escola. A bomba de Israel, a bomba dos Estados Unidos matou, explodiu 150 crianças. Isso aí em nome de Jesus Cristo. Em nome do Deus do judaísmo. Só que o Deus do judaísmo, hoje, não é o verdadeiro não. Porque o que os judeus estão pregando aí, você acha que os judeus estão certos? Você acha que os judeus, depois de matar Yehoshua Mashiach, o filho do Criador, porque Yehová amou o mundo de tal maneira que enviou seu filho, Yehoanan 3,16, para salvar. E o que os judeus fizeram? Mataram o filho do Criador na cruz. Mas era uma redenção. Por causa do pecado lá do Jardim do Éden. Aí você acha que os judeus estão certos em matar, gente? Oh, não, mas aqui nós seguimos a Torá. A Torá passou. Nós estamos agora na nova aliança, na graça.
Eles estão errados. Cristãos estão errados, porque cristão também mata judeu. Tem cristãos aí no Líbano, no Síria, Iraque aí, que não gostam de Israel, não. Então, o que eu estou vendo aí é sinagoga matando gente da mesquita, é gente da mesquita matando gente da sinagoga judaica, gente da sinagoga judaica matando muçulmano de mesquita. Eu estou vendo aí é cristão de igreja matando da sinagoga judaica, cristão de igreja matando da mesquita muçulmana. Aí é um mata-mata, gente, não dá para ver que isso é o diabo. É o diabo na sinagoga, é o diabo na mesquita, é o diabo nas igrejas. Não dá para ver, não. Que Deus, o verdadeiro Deus, o Criador, está fora de sinagoga, fora de mesquita, fora de igreja, fora de judaísmo, fora de islamismo, fora de cristianismo. Estamos à beira do fim do mundo. Eu estou dizendo e eu vou terminar minha pregação. Uma hora dessas, o Criador vai intervir. Ele não está do lado de judeu, não está do lado de muçulmano nem de cristão. Uma hora dessa, a paciência do Criador termina e ele vai enviar alguém com vara de ferro, que vai esmagar as nações. Eu sei, isso é no Armagedon. Todas as nações, reis da terra estarão ali e serão esmagados por Ben Davi. Mas não é o Ben Davi que os judeus está esperando, não. Porque quando ele vier e pisar os pés no Monte das Oliveiras, Zacarias 12, 13, ele está cheio de ferida. Ferida no peito, na mão, nos pés. Quando os judeus verem, vai haver uma decepção. Que feridas são essas? Eu fui a ferida, eu era o Ben Yosef. Eu vinha 2000 anos atrás, vocês me penduraram na cruz. E aí a Bíblia diz que ele só vai salvar, ainda que todo Israel, todos os filhos de Israel sejam como a areia da praia, Romanos 9, 27, só o remanescente será salvo. Ele só vai salvar 144 mil de Israel. Ele não vai salvar toda a nação, não. Só o remanescente. Então, uma hora dessas, vai vir uma intervenção divina do Criador. Olha, que o Criador, Deus e Pai, está fora do judaísmo e é roubar. Ele não tem nada a ver com Likud, partido político do Netanyahu, com sionismo, nem com judaísmo, sinagogas. E seu filho, Yehoshua Mashiach, que também não tem nada a ver com mesquita, com Mohammed, com Islã, e também seu filho Yehoshua Mashiach, que não tem nada a ver com igreja católica, igreja protestante, igreja evangélica, igreja pentecostal, igreja deuteropentecostal e igreja neopentecostal. Não tem nada a ver com essas religiões. Ele vai intervir e vai implantar o milênio na terra. Que ele possa abençoar esta pregação nesta hora. Amém.